Como que é cobrir, pensando assim, como nossa profissão, conseguir cobrir principalmente as três cidades, Itapecerica, Embu e Taboão da Serra, né? Que são cidades todas filhas da mesma mãe, né? Que é Itapecerica. Como que é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio que é conseguir informações, notícias dessas outras cidades também. Já foi mais fácil. Eu também acho. Sempre outros governos, eu acho que eles eram muito mais abertos para receber a imprensa, principalmente nós quatro aqui, que nosso foco é Taboão, né? Então, acho que a gente vive mais aqui, a gente conhece os políticos daqui, as autoridades, as fontes, os contatos, né? Mas eu me lembro na época do Chico Brito, que eu cobria muito Embu. Muito Embu, eu tinha uma audiência muito forte de Embu. E assim, conhecia todo mundo lá também, era praticamente uma extensão do Taboão. Você ia na sessão, cobria a sessão, E depois que o Ney ganhou lá, ficou bem mais difícil de trabalhar. Muito mais. Então, pensando assim, acho que a relação com o Ney Santos, a relação pessoal, todo mundo aqui Sim. se dá super bem. Como pessoa, mas pensando como imprensa, como jornalismo, a gente teve muita dificuldade conseguir informações lá. Ele optou por redes sociais, eu brinco até que agora você... Acho que ninguém tem dúvida que ele fez um bom trabalho em Budas Artes, tanto é que conseguiu se reeleger e eleger o seu sucessor. Mas eu penso que talvez daqui a alguns anos a história dele as pessoas não vão conseguir medir isso, né? Eu acho que faltou ele ter uma proximidade maior para conseguir mostrar inaugurações, mostrar investimentos, né? Ficou na rede social, ficou no Instagram. Verdade. Resumiu. Eu tenho dificuldade, às vezes você quer alguma coisa histórica não, que aconteceu há 10 anos atrás, 8 anos atrás, você não tem. Você não tem nada registrado, porque a prefeitura, lá também, a assessoria de imprensa, não produz, né? Vamos falar a verdade, não recebe release nenhum deles, a gente não acompanha nada. E eles também não divulgam, aliás... As poucas vezes, até me lembro uma vez, Sandra, que foi a gente falar com o Jones lá, o Cartão Cidadão, você lembra? Lembro. Uma expectativa. Foi eu e a Sandra, só tinha uma coletiva, eu e a Sandra virou quase uma exclusiva lá. Então foram poucas, eu me lembro bem, porque foram muito poucas as vezes que a gente foi chamado, né? E a gente geralmente é chamado... aquela vez que ele teve que fugir para não ser preso, daí chamou a gente para depois fazer um meia-culpa, chorou tudo lá. Então, a gente é lembrado disso, mas no dia a dia, lá no Embu, em Itapecerica também, acho que o último prefeito que abriu para a imprensa, assim, que eu pelo menos acompanhei, foi o Chuvisco. Depois eu realmente tive também uma certa dificuldade de cobrir lá. Em termos assim, a gente não vive lá. A Karen, por exemplo, vive lá, ela passa por lá e daí eu acho que ela acaba cobrindo melhor do que a gente, né? Então tem essa coisa também da geolocalização dos nossos jornais. Sim. Eu penso que, assim, nos últimos anos, houve uma mudança de comportamento por conta todas as autoridades da nossa região, elas entraram no Instagram, como aconteceu com todo mundo, em todo lugar. O Instagram é uma rede social extremamente importante, mas quem registra a história, quem registra fato, é a imprensa. Daqui a 10 anos, quando o Ney quiser recapitular momentos importantes do governo dele, e existiram vários, ele não vai ter como achar. Porque ninguém vai ficar descendo na linha do tempo do Instagram 50 anos para achar um fato que, se estivesse registrado na imprensa, com o Google, acharia em 3, 4, 10 segundos no máximo. Então, eu penso que essa dificuldade só vai ser sentida com o passar dos anos. Na campanha, o Hugo fez uma brincadeira uma vez. O prefeito eleito Hugo Prado falou assim, o pessoal estava procurando os momentos importantes do governo, não tinha, porque está tudo no Instagram. Ele falou isso para a gente, para um grupo de jornalistas na porta da padaria Laville. A gente riu junto. Eu lembro que na época eu falei, a diferença entre imprensa profissional, que nós somos imprensa profissional, e a rede social é exatamente essa. Nós registramos a história. E esse distanciamento, você citou bem, o Chico foi muito parceiro da imprensa, porque a imprensa precisa de anúncio. E a gente tem que falar isso. A Globo tem financiamento. Que financiamento. Que financiamento, né? A gente queria muito ser a Globo por 24 horas, já estava bom. Uma vez por mês, durante 24 horas, ser a Globo seria perfeito. As pessoas que entraram nessa loucura de falar mal da Globo, é o melhor jornalismo do país. É a maior estrutura de comunicação do país.
Tá? Ô, Sandro, E também é o maior financiamento do país. Porque produzir informação, Márcio, custa caro. Só um minutinho, só para terminar aqui essa linha de raciocínio. E aí a pessoa acha, não, eu vou economizar com a imprensa. É como se uma empresa grande dissesse assim, eu vou economizar, demito a moça do cafezinho. Oh, salvei a empresa, demiti a moça do café. O menor custo. você já viu uma frasezinha assim, saiu na mídia? Sim. Já viram? Quem não viu lá no Saiu na Mídia? Um político, seja ele qual for, vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, ele faz a rede social dele há um ano, e ele fala assim, aí quando, né, a gente faz uma matéria, sai lá, aí ele saiu na mídia, ele vai pegar onde? Ele vai buscar isso aonde? Saiu na mídia, então onde vai buscar? Num veículo que saiu aquela matéria, saiu na mídia, mas... Por que ele não pega a rede social dele, guarda tudo lá e fala assim... Não, saiu no Instagram. Sai no Instagram. Saiu no meu Facebook, olha... Eu na minha bolha. Sai na minha... Só para completar um pouquinho esse seu raciocínio, Márcio, pensando na classe política, eles não estão... Porque assim, eu vejo todos, com raras exceções, eles pegam lá o Instagram dele, o Facebook... E produzem, e aí todo mundo que é do grupo comenta e divulga, e não cria uma falsa bolha de que todo mundo tá vendo meu conteúdo. Todo mundo. E aí ele fala assim, não preciso chamar a imprensa, eu vou ter um ato político importante, eu não vou convidar, não é nem eu não vou convidar, ele nem lembra de convidar, fala assim, eu vou convidar os jornais, os sites Alan, que fazem a cobertura. Isso é tão grave que já não estão mais fazendo, por exemplo, a contratação de um profissional para produzir um release. Porque as pessoas estão economizando nisso. Estão economizando naquilo que faz o registro da história. Porque, o que de mais importante um jornalista valoriza é o registro do fato. Para que daqui a 20 anos, o Márcio tenha um jornal de 25 anos. Se ele tiver um arquivo, ele pode ver como era a cidade há 25 anos atrás, porque o jornal dele reproduz a cidade de 25 anos atrás. Nós acompanhamos os momentos marcantes da história de Taboão da Serra desde a nossa fundação. Cada um de nós aqui, com o seu modo de ler a sociedade, de ler aquele momento, vai lá, escreve, registra. O político que opta por trabalhar apenas no Instagram, ele está errado. E ele está praticando auto-boicote. Porque daqui a 15 anos, quando ele quiser ver como é que foi o começo dele... E se o Instagram acabar? Porque o Orkut acabou. Se o Xandão derrubar, né? O Instagram. Mas, Sandra, Márcio, desculpa, mas isso é uma visão tacanha e pequena de alguns políticos. Não são todos, né? Então, a gente está falando aqui da região, pelo menos não são todos. Mas eu acho que muito eles são influenciados pelos caras que estão lá com aquele celularzinho. Sim, sim. E o cara fala, não, isso daqui é o que é, que isso daí vai virar o jogo. A gente está na era do videomaker, Não, hoje qualquer cara com o celular virou o Robert De Niro, né? O Robert De Niro, não. Como chama o cineasta que ele fala, absoluto de cinema lá? Os caras falam de plano, falam de tudo como se fosse um cara de 30 anos, né? E não é. Mas isso também, desculpa, Márcio, é porque eles têm medo de ser confrontado. Para aquele videomaker lá, que fica aqui filmando, puxando o saco, ele vai ser sempre o herói. Vai ser sempre fantástico. O cara nunca tá errado, ele é sempre o bom. Mas quando você faz uma pergunta que incomoda, putz, por que eu fui lá? Às por vezes que eu não é tive que nem a responder pergunta lá? que incomoda, é qualquer pergunta. Vou fazer um elogio ao ex-prefeito Fernando Fernandes, desculpa. Eu lembro de 2012, às vezes na campanha, até perguntar que ele não gostava, ele nunca fugiu de perguntas. E eu falo assim, quer ser político? Você tem que responder. Se o Márcio pedir para... vai lá no meu... vai lá no... Me fugiu o nome do programa que você fazia de entrevista? Era Roda de Fogo. Não, X da questão, ou vai no podcast. Tem que ir, porque assim, eu acho que o político tem que estar aberto. Claro, você conversa, você sabe cada um, mas o político não pode ter medo de responder, e aí eu acho que entra um pouquinho disso. Eu vou dar um exemplo também, é o seguinte, o político, ele tá lá, coloca nas redes sociais dele, aí ele vai fazer um evento, muito bom, vou fazer um evento na Câmara Municipal, ele vai pedir para você, ele vai pedir para nós, olha, dá para você divulgar esse evento? Mas e as suas redes sociais? Porque... coloca só nas suas redes sociais, você vai colocar alguém no seu evento. Eu brinco assim, rede social de político, exceto quem é da política, que a gente acompanha, ou quem é assessor,
pessoas normais. Não vão. Eu acho que não até tem bloqueia, interesse, porque né? não faz Não tem sentido. interesse, O cara fala assim, toda hora, chega a época de eleição, o cara vai bloqueando.